Bom, no tema da geopolítica vamos tratar de dois temas que seriam temas da atualidade, temas da nova, da atual ordem mundial. Um deles é o chamado choque das civilizações, um termo que foi cunhado por Samuel Huntington. E também falar um pouquinho sobre a atuação militar dos Estados Unidos nos últimos anos, ou seja, a tal máquina de guerra dos Estados Unidos. Bom, então vamos lá. O surgimento do Estado Islâmico tem tudo a ver com esse choque da civilização. O termo Estado Islâmico, existem várias siglas. EI, que seria em português. Aí tem também EIL, que seria Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que é uma região lá que envolve a Síria. Aí tem a sigla IS em inglês, Islam State, aí no caso IL de Iraque e Levante. Ou às vezes ISIS, que é State Islam, aí Iraque e Síria. E tem a expressão Daesh, que é uma expressão usada também em algumas mídias, principalmente na Europa. Os franceses se referem muito aos Estados Unidos como Daesh, que é uma expressão em árabe. Bom, então é o seguinte, o Estado Islâmico surgiu com a instabilidade gerada pela Guerra do Iraque. Bom, a Guerra do Iraque começou em 2003. Em 2003, os Estados Unidos invadem o Iraque, depõem o governo de Saddam Hussein, ele acaba sendo capturado e preso mais tarde, e até o ano de 2011 a presença militar americana no Iraque esteve lá, ou seja, as tropas americanas tentavam controlar o Iraque, mas de uma forma um tanto quanto incompetente, ou seja, surgiram no Iraque uma série de grupos lutando contra a presença das tropas americanas. Então muitos soldados americanos morreram, foram vítimas de atentados, a população civil iraquiana também acabou sendo vítima. Isso abre espaço para o surgimento de um grupo radical em cidades do Iraque e da Síria, que é o Estado Islâmico. Então surge com essa instabilidade. Bom, e aí o autodeclarado Califa Abu Bakr al-Baghdadi, em 2014 ele se proclama o califa desse califado. O califado seria a ideia de formar um país, tá certo? Que seria extremamente fundamentalista, quando todo mundo obedeceria às leis do Código Sagrado da Sharia. Então, esse sujeito ele se proclamou, tá certo? Um califa, alegando ter aí uma descendência, mas o fato é que ele convence algumas pessoas de que ele é, tá certo, o todo-poderoso. Enfim, e muita gente entra nessa vibe, como se fala hoje, desse camarada. A sua ideologia é fundamentalista, baseada numa expressão, tá certo? Wahhabismo, que tem origem na Arábia Saudita. Adotam a Sharia e impõem rígidas punições aos que não seguem o Corão, tanto que ficaram famosas as inúmeras cenas de pessoas capturadas pelo Estado Islâmico sendo decapitadas, dentre elas alguns jornalistas do Ocidente também. Portanto, são terroristas, com certeza, pessoas que não respeitam os direitos humanos, pessoas que não merecem muito crédito. Mas o fato é que eles, durante alguns anos, tiveram um controle sobre várias cidades da região do Iraque e da Síria e promovem a chamada Jihad, a Guerra Santa. De que maneira? Através do tráfico de petróleo e de algumas doações feitas por pessoas que simpatizam com essa causa. Então existem até pessoas milionárias que doam muito dinheiro para essa causa um tanto quanto insana. E eles controlam algumas regiões ricas em petróleo e acabam praticando o tráfico de petróleo. Bom, no auge do Estado Islâmico, que foi por volta aí de 2015, 16, 17, eles controlaram diversas cidades na fronteira entre os dois países, Iraque e Síria, mas hoje eles estão um tanto quanto desarticulados. Estimulam seus membros a praticarem ataques terroristas pelo mundo, os chamados ataques terroristas de lobo solitário, como aconteceu na Europa, em várias cidades europeias, como foi o caso mais emblemático, nós vamos comentar de um atentado contra uma revista na França chamada Charlie Hebdo. Mas não foi o único caso, tiveram vários casos de chamados incels, pessoas que cometem um ato solitário e acabam, obviamente, morrendo nesse atentado. Bom, então o choque das civilizações
termo criado por Samuel Huntington, seria o quê? Seria o fato de que o modo americano de vida começa a sofrer muitos protestos. Pessoas que não simpatizam com os Estados Unidos, consideram os Estados Unidos o grande Satã. Então essa é uma corrente radical que existe, infelizmente, no mundo islâmico. E com isso, nós temos aí no caso, né, essa pessoa com esse capuz, né, mandando os Estados Unidos para o inferno, pessoas pisoteando a bandeira dos Estados Unidos. Então, isso são cenas que se tornaram comum, principalmente no mundo islâmico. Bom, uma charge que foi publicada no Jornal da Dinamarca em 2005, que fazia essa, digamos, essa ironia, essa brincadeira, que o profeta Maomé seria um homem-bomba, né, colocando aí no seu turbante um pavio. O fato é que essa charge não foi muito bem vista no mundo islâmico, por pessoas radicais, que protestaram muito. Então isso desencadeia vários protestos. Além disso, um filme foi veiculado durante algumas semanas, acho que até meses, chamado A Inocência dos Muçulmanos, em 2012 nos Estados Unidos, feito por um cineasta de origem egípcia, cujo nome é Nakula Baselei. Esse camarada, né, jogou um filme na internet, um filme de baixíssima qualidade, um filme que tratava o Maomé como sendo uma pessoa meio demente, inclusive dando indício de que ele praticava atos de homossexualismo. Isso também revoltou bastante pessoas do mundo islâmico. Culminou até com a morte, com um protesto, né, que atacou a embaixada dos Estados Unidos na Líbia e mataram até mesmo o embaixador dos Estados Unidos, que era chamado Christopher Stevens. Na época isso foi bastante comentado, hoje quase não se fala mais nisso. E o Estado Islâmico, ou ISIS, assassinou cartunistas do chamado jornal satírico francês Charlie Hebdo. Isso foi no mês de janeiro de 2015. Então, o Charlie Hebdo sempre foi muito irônico e nunca poupou ninguém. No caso dessa charge que mostra assim, né? O profeta Maomé ordenando 100 chibatadas se você não morrer de rir, o que está escrito aí dentro. Então, tipo de coisa que quem é fundamentalista não admite. Outras charges, por exemplo, em que o Maomé, tá certo? A vida de Maomé, tratando de uma forma extremamente irônica, né? Satírica. Também essa outra dizendo que o Corão, tá certo? Não é coisa lá muito boa, né? Um palavrão. Além do mais, a outra charge que mostra aí um sacerdote, ou até mesmo, quem sabe, o próprio Maomé, dando um beijo na boca de um cartunista do Charlie Hebdo. Então, também sugerindo coisas que os islâmicos radicais não toleram. E também essa última aqui é uma charge, né, uma capa da Charlie Hebdo que mostra o fundador do Estado Islâmico. Bom, além da morte desses cartunistas, no mesmo ano, só que mais para o final do ano, novembro de 2005, teve um ataque do Estado Islâmico contra uma casa de show na França, chamado Café Bataclan, e também nas proximidades de um estádio, né, o Stade de France, quando estava acontecendo um jogo de futebol entre a seleção francesa e a seleção da Alemanha. Então isso inspirou uma campanha internacional, que é a campanha Je suis Charlie, ou seja, eu sou Charlie. Ou seja, as pessoas ficaram um tanto quanto comovidas com o atentado e até mesmo o próprio Charlie Hebdo tira sarro da situação, ou seja, faz uma revistinha irônica dizendo que até o próprio profeta Maomé também é Charlie. Ou seja, essa irreverência desses cartunistas, certo, acabou provocando a morte de alguns deles, mas o fato é que eles não se intimidaram com isso, continuaram, até pelo próprio apoio internacional. Existe uma série de teorias da conspiração, mas o fato é que essas pessoas morreram e teve terroristas que cometeram esse atentado. O fato é que isso aconteceu. Bom, e sobre a máquina de guerra dos Estados Unidos? O seguinte, as frotas da Marinha dos Estados Unidos estão espalhadas por todos os oceanos. A primeira frota é a frota digamos, dos rios dos Estados Unidos. A segunda frota é uma frota que controla aí o litoral da América do Norte. A terceira frota
uma frota que pega a região do Oceano Pacífico, né? Tanto o norte quanto a região leste do Pacífico. A quarta frota é uma frota que fica sempre bisbilhotando aí o litoral da América do Sul e também da América Central, tanto na costa atlântica quanto na costa pacífica. Tanto que essa quarta frota teve um reforço, até porque a Venezuela é um país que é considerado hoje um inimigo dos Estados Unidos pelo seu regime chavista. Essa quarta frota também teria interesses em policiar o pré-sal no Brasil. A quinta frota, a frota que está estacionada na região do Golfo Pérsico, da Ásia Ocidental e da Ásia Central. Então é uma frota que foi muito requisitada nos últimos anos por conta de confrontos bélicos na região. A sexta frota é a frota que digamos assim, que faz policiamento do litoral europeu no Oceano Atlântico e também do litoral africano, tanto no Oceano Atlântico quanto no Oceano Índico. A sétima frota é a frota que foi muito importante durante os anos da Segunda Guerra Mundial, que derrotou o Império Japonês. Então ela patrulha o oeste do Pacífico e também a região do Oceano Índico. Agora, o fato é que os Estados Unidos, nos últimos anos, têm aí aumentado bastante o seu orçamento militar. Em 2016, o orçamento militar foi de 606 bilhões de dólares. Corresponde a mais ou menos um terço do orçamento militar mundial. Em segundo lugar, vem a China e a Rússia, em terceiro, com orçamentos grandes. E o governo dos Estados Unidos mantém soldados em mais de 50 países. Sua presença militar ao redor do mundo, geralmente em locais considerados estratégicos aos seus interesses econômicos e geopolíticos. No caso da quarta frota, no litoral sul-americano, onde Venezuela e Brasil têm importantes reservas petrolíferas, para eliminar ou neutralizar o poder de seus opositores. Então, quem são esses opositores? Vamos lá. A Al-Qaeda de Osama Bin Laden, tá certo? Que vivia no Afeganistão, protegido pelo Talibã. Isso foi, vamos assim, derrotado. Tanto Osama Bin Laden, que foi morto em 2011, e o Talibã, que perdeu o poder no Afeganistão. Depois teve também Saddam Hussein, do partido Ba'ath, um partido que prega a separação entre Estado e religião. Então ele é, digamos assim, laico, partido laico, que governa também a Síria e governou o Iraque durante muitos anos. Saddam Hussein resistiu durante 12 anos, mas acabou sendo deposto em 2003, também carta fora do baralho. Mas, além desses, a República dos Ayatollahs, que nos anos governados por Ahmadinejad, sempre faziam muitas provocações aos Estados Unidos. Mas Ahmadinejad era uma espécie de um fanfarrão. Ele que disse em plena ONU que o Holocausto teria sido uma farsa, de aquelas cenas que foram resgatadas de judeus todos esquálidos, pessoas morrendo, aquilo tudo era apenas cenas de filme, ou seja, ele falou uma tremenda de uma bobagem. Mas ele não é mais presidente. Quem é o presidente atualmente é um cara chamado Hassan Rouhani, que tenta inclusive até conseguiu assinar um acordo nuclear juntamente com os países da ONU, os países do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha. Além desses, você tem na Coreia do Norte a ditadura dos Kim Jong. São dois, o pai, que é o Kim Jong-il, que já faleceu em 2011, e o filho Kim Jong-un. Inclusive os Estados Unidos, a figura do presidente Trump, tem se encontrado com esse presidente para tentar acordos de desarmamento da Península Coreana. Além disso, o Hezbollah e o Hamas, grupos terroristas palestinos que atuam em territórios onde vivem os palestinos, territórios que estão sob controle e julgo de Israel. Então, Israel e Estados Unidos são dois países que promovem uma série de atrocidades contra a população palestina. Isso fez com que surgisse aí, ao longo do tempo dois grupos terroristas radicais, o Hezbollah, que é atuante no Líbano, e o Hamas, que atua na região da Cisjordânia. Tem também Bashar Assad, do mesmo partido que Saddam Hussein, apesar que tem uma certa rivalidade entre o partido Baath da Síria e do Iraque. Mas Bashar Assad é também um presidente que não admite a
influência da religião muçulmana islâmica, apesar dele ser islâmico, como Saddam Hussein também era, no seu governo na Síria. E, além disso, o bolivarismo na Venezuela. Hugo Chávez, que governou a Venezuela por 15 anos, sempre foi um duro crítico aos Estados Unidos. E o seu governo sempre foi considerado uma ameaça à democracia na América do Sul. Ele morreu em 2013 e quem assumiu foi o seu vice-presidente Nicolás Maduro, que enfrenta uma grave crise econômica e política, em grande parte por conta dos embargos econômicos promovidos pelos Estados Unidos. E não podemos deixar de falar da Rússia, governada por Vladimir Putin, que existe uma crise na Ucrânia. Essa crise ucraniana tem muito a ver com a influência dos Estados Unidos na região e da Rússia na região. Ou seja, Vladimir Putin é acusado pelos Estados Unidos e também pela União Europeia de estimular os separatistas da Ucrânia. Vladimir Putin conta com um poderoso arsenal nuclear herdado dos anos de Guerra Fria. E o caso de Abu Bakr al-Baghdadi, um líder criador do Estado Islâmico, do ISIS, na Síria e no Iraque, apesar que hoje está bem mais desarticulado. Não apenas por ação dos Estados Unidos. A guerra na Síria conta também com participação da Rússia, que ajudou a desarticular esse Estado Islâmico. E esse sujeito acabou sendo morto há uns meses atrás. Então também seria carta fora do baralho, e o ISIS está muito mais enfraquecido em relação do que foi há alguns anos atrás. Então os Estados Unidos ele vive tentando resolver problemas, desatar nós. Então essa charge do tio Sam totalmente enrolada no novelo de lã, ou seja, do fio, tentando desatar esses nós pelo mundo afora. Tá certo? Quando falarmos dos Estados Unidos, vamos também voltar a falar desse quadro aí, desse slide. Mas por enquanto é só para ter um conhecimento aí de como que essa nova ordem está mais para uma grande desordem, na verdade. Ok? Então, sobre isso é o que eu teria para falar para vocês. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.